Salvete sodales ut valetis, benevenistis ad sede meam in tutubo, mi nomen est Gabriel Magister. Olá a todos, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel, Gabriel Magister ou Gabriel Magister, dependendo da pronúncia. E hoje nós vamos tratar do acusativo com infinitivo, ou para os mais íntimos, ACI. Vamos lá. Pois muito bem. Quando nós falamos sobre o acusativo com infinitivo ou simplesmente ACI, daqui para frente eu vou me referir a ele somente como ACI, nós estamos diante de um tópico da gramática latina que diz respeito à sintaxe, tá? Então está no nível ou plano sintático. E dentro da sintaxe, quando nós falamos do ACI, nós estamos falando de uma maneira de construirmos orações subordinadas, tá? Certo? Então, sempre que você encontrar um acusativo com infinitivo, você estará diante de uma oração subordinada. Bacana. Só que há vários tipos de orações subordinadas. O acusativo com infinitivo, ele de fato pode ser empregado de várias maneiras, mas para facilitar, de uma maneira muito simplificada, podemos dizer que há dois usos principais, que são orações subordinadas substantivas subjetivas, tá? E orações subordinadas substantivas objetivas, certo? Legal. Nomes longos, difíceis, para muitas pessoas. Vamos simplificar. O acusativo com infinitivo, geralmente, sendo uma oração subordinada, exerce a função de sujeito ou de objeto, tá? Então, como regra, mais frequentemente, ele exerce a função de sujeito ou de objeto, certo? Vamos ver isso na prática e explicar na prática como se constrói o acusativo com infinitivo, porque nós sabemos que é um tema de sintaxe que diz respeito à construção de orações subordinadas que exercem a função de sujeito ou de objeto, certo? Vamos dar uma olhada na prática como é que fica isso daí. Muito bem, pessoal. Estamos diante de uma anunciada aqui em português, E o que nós temos aqui? Nós temos a oração principal, sei ou eu sei, E nós temos a oração subordinada, você vai ao teatro hoje, diante dessa oração subordinada, que é a oração número 2, nós nos deparamos com uma oração subordinada substantiva objetiva, ou seja, tudo isso daqui deve ser pensado como um bloco que exerce a função de objeto do verbo sei, cujo sujeito é eu, Eu sou o sujeito. Então, o sujeito é o pronome eu, certo? Então, eu sei que você vai ao teatro hoje. Então, você vai ao teatro hoje, toda esta oração é um bloco que completa o sentido do verbo ser na condição de seu objeto. É um objeto direto. E a palavra que, isso aqui relembrando as aulinhas de português, a palavra que é uma conjunção, tá? Não é uma preposição, por isso que é um objeto direto e não um objeto indireto, enfim. Legal. O que acontece em latim? Como é que a gente diria, esta mesma coisa em latim, tá? Vou escrever aqui e já volto. Beleza, aqui embaixo, tá? O que é que nós temos? Nós temos literalmente a mesma cor que está em cima, tá? Vamos separar aqui as orações. A oração principal, shio, que é a mesma, eu sei, Eu posso colocar da mesma forma que eu posso colocar aqui em cima, ó, eu posso colocar um ego, tá? Então, a primeira oração, shio, e aí nós temos aqui a segunda,
te ad teatrum ire hodie, certo? Reparem um elemento que imediatamente salta aos olhos, né? A ausência de conjunção, certo? Então, recapitulando, o ACI é um tópico da gramática latina que pertence ao estudo da sintaxe. Ok. Quando, dentro desse tópico sintático, nós estudamos maneiras de construção, né, de orações subordinadas, ou seja, o ACI é uma forma de construirmos orações subordinadas. Que tipos de orações subordinadas? Né? Nós temos orações subordinadas, né, principalmente subjetivas, ou seja, que exercem a função de sujeito, e objetivas, que exercem a função de objeto. Neste primeiro exemplo, nós estamos vendo uma oração subordinada objetiva, ou seja, que exerce a função de objeto direto. Até aqui tudo bem, massa. Além disso, o que nós vimos agora, tá? Então é importante que você anote se você está estudando aqui, né? Que o ACI, tá? Então vamos colocar aqui uma das características. Ele não se introduz por conjunção, tá? Então, o acusativo com infinitivo dispensa conjunções. Ele nunca é introduzido por qualquer conjunção. Qualquer conjunção que vier na sua mente, a gente não usa a conjunção para introduzir essa oração subordinada, tá? Então, ele se constrói, a gente literalmente, como é que eu diria? Coloca, né? Vai de encontro. Né? Então, Scio te ad teatrum ire hodie. Né? Eu sei te ad teatrum ire hodie. Né? É como se nós dispensássemos esse que. Né? Sei você vai ao teatro hoje. Só que aqui nós temos esse primeiro ponto. Beleza. O segundo ponto diz respeito ao próprio nome. É ACI. Então, eu tenho acusativo. Certo? Então, vocês devem ter reparado que o sujeito, você, certo? Eu vou dar uma limpada aqui para ficar claro para todo mundo, certo? A gente já entendeu onde estão as duas orações, né? A principal e a subordinada. O sujeito, você, em latim, é um simples te. E para os bons alunos de latim, né? O te nada mais é que a forma acusativa do pronome tu. Então, o pronome pessoal tu torna-se te. Né? Então, tu é o nominativo do pronome. Te é a forma acusativa. Né? Então, nós temos aqui uma oração subordinada que exerce a função de objeto direto, né? Porque tudo isso daqui complementa o verbo scio, né? Que é o verbo sei, saber, né? Eu sei, né? Então tudo isso daqui complementa este verbo. Então toda essa oração é o objeto do verbo scire, né? Scio, ou schio, dependendo da pronúncia, né? O uso eclesiástico, enfim. Então, e dentro desta oração, né, que não é introduzida por conjunção, tá? Ela não é introduzida por conjunção, vamos lembrar aqui. Nós temos o sujeito no acusativo, tá? Então, o segundo ponto que nós vamos ter é sujeito no acusativo, tá? Sujeito no acusativo. Legal, eu dei uma ajustada aqui no quadro, então nós vimos que o ACI é uma oração uma maneira de construirmos orações subordinadas que geralmente exercem a função de sujeito ou de objeto, e o ACI ele não é introduzido por qualquer conjunção, a gente não usa conjunções para introduzir o ACI. Legal. Dentro desta oração subordinada, o seu sujeito, né, se encontra no caso acusativo.
tá? Então a gente está vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui, vou colocar aqui em cima, que, né, o sujeito, você, na oração latina, né, é o pronome tu na forma acusativa, te, né? Quando nós olhamos, porém, para o verbo, né, olha só, vai, né, você vai. O verbo se encontra no infinitivo, né, ire, certo? E aqui nós temos o segundo elemento, né, com infinitivo, né, com infinitivo. Então, nós temos um sujeito no acusativo e verbo no infinitivo, certo? E verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, tá? Uma coisa muito importante é que o verbo no infinitivo, ele pode ter seus próprios complementos. Tá? Ele pode ter os seus próprios complementos. O fato de que o verbo está no infinitivo, o fato de que ele não está conjugado, isso não implica, né, que ele não possa ter seus complementos. Tá? Então, aqui nós temos, vejo que você a ama. Eu vejo que você a ama. Né? Muito bem, mesmo esquema. Oração principal, legal. Oração subordinada. Aqui a oração subordinada exerce a função de objeto. Ok, bonitinho. Dentro dessa oração subordinada, nós temos quais elementos? Nós temos o sujeito, né? E nós temos o núcleo verbal, ou verbo. E este verbo, quem ama, ama algo ou alguém. Né? Nós temos um objeto. Então, reparem que dentro da oração subordinada, eu vou ter um objeto. Né? Então, toda a oração 2 é por si só objeto de vejo. Né? Por si só é o objeto de vejo. Mas dentro da oração subordinada, eu tenho um objeto que é aqui, né, o pronome a. Beleza? Vamos ver isto em latim. Certo. Em latim, novamente, vamos recapitular. Video, oração principal. Te amare, oração subordinada. Tudo isso daqui é o objeto de video. Né? Eu vejo que você a ama, né? Que tu a amas. Né? Então, isso tudo aqui é o objeto. Só que o objeto está sendo realizado por uma oração. Né? Então, ele está subordinado à principal. Ele está sendo realizado por uma oração, o objeto. Então, esta oração tem os seus próprios elementos. Nós vimos que o acusativo com infinitivo dispensa conjunções. Então, entre o verbo da oração principal e o seu complemento, né, subordinado, não haverá uma conjunção. Massa, isso só para o ACI. Importante, só para o ACI. Legal. Né? E aqui nós não temos conjunção nenhuma. Né? Bacana. Né? Pois bem, dentro do ACI, o sujeito deve estar no acusativo. O sujeito é você, né? Que em latim vai ser tu, né? Só que o tu precisa estar no acusativo. A forma acusativa do pronome tu é te. Então aqui nós vamos ter o nosso sujeito, né? E o verbo deverá encontrar-se no infinitivo. Opa, nós temos aqui, certo? O verbo no infinitivo. Isso já fechou o acusativo com o infinitivo. Acontece que, né, o verbo no infinitivo pode ter os seus próprios complementos. Né? Como o verbo amar é um verbo transitivo, nós temos aqui, né, o complemento am, né, o objeto direto, que aqui é o pronome demonstrativo, né, que é na forma acusativa, que é comumente empregado, né, em latim. Né? Então aqui seria como
Literalmente, tá, veja que você a ama, né? A gente não especificou quem é a mulher amada, mas enfim. Então, por exemplo, é irrelevante esse contexto, né? Então, aqui nós vamos ter o objeto do verbo que está no infinitivo. Bacana? Vamos ver algumas construções aqui dentro de um texto didático. Certo, então eu abri aqui o material com que eu trabalho para dar as minhas aulas, né? Isso daqui é um texto didático, né? E separei alguns exemplos. Então vamos para o primeiro exemplo. Aqui, tá? Nós temos quintus, que é um nome próprio, está no caso nominativo. O nominativo é o cara do sujeito ou do predicativo do sujeito. No caso, a palavra quintus está exercendo a função de sujeito, tá? Então, quintus videt. Quinto vê, né? Quinto vê. Vê o quê? O que é visto por quinto? Aqui nós vamos ter, né, o complemento ou o objeto do verbo videre, né? Medicum adesse. Então repare que todo este bloco vai ser o objeto, o complemento do verbo videre, né? Só que este bloco é uma oração subordinada, né? Então, dentro desta oração, quais elementos nós temos? Nós temos a palavra medicum, né? Cujo nominativo é medicus, né? Uma palavra masculina, palavra de gênero masculino, da segunda declinação, grupo A, né? Us e, né? Então, aqui nós vamos ter o sujeito no acusativo, e nós vamos ter ao lado o verbo, né, no infinitivo, né? Então, quinto vê que o médico está presente, né? Então, esse é o verbo ser, estar, haver, né? O adesse, a adição do prefixo ad, né, nos permite ter o significado de estar presente, tá? Lembrando que aqui nessa aula eu estou abordando um tópico específico da gramática, né? Então, já pressuponho que você tenha certos conhecimentos, né, de latim. Se você não os tem e gostaria de começar a estudar, lembra vocês que eu dou aulas particulares, então entre em contato comigo, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Para as aulas particulares, vocês podem checar o meu canal também, e verificar que há vídeos de trechos de aula, né? Então, nas minhas aulas, aqui eu estou abordando só a gramática, mas nas minhas aulas nós conversamos em latim desde o início, de uma maneira progressiva, tá? Mas dá uma checada lá no meu canal, confere os meus trechos de aula, acho que você vai gostar, tá? Voltando aqui ao tópico da gramática, né, nós temos aqui esse primeiro exemplo, quintus videt, quintus vê, né, quinto vê que o médico está presente. Então, em latim, medicus adest, né? Em latim seria medicus, né? Seria medicus adest. Só que nós estamos diante de um ACI, né? Uma oração subordinada, objetiva direta, que é construída dessa maneira, acusativo com infinitivo. Então, a palavra médicos precisa ir para o acusativo e o verbo deixa de ser conjugado e vai para a forma infinita. Legal? Vamos dar uma olhada no exemplo abaixo. Neste exemplo, nós já temos um outro sujeito. O sujeito é médicos, tá? Então, médicos é o nosso sujeito. O médico. O médico realiza uma ação, né? A ação é dar um comando, uma ordem, tá? Então, médicos iubet. O médico ordena, manda, tá? Então, aqui eu tenho o verbo, certo? Então, a oração principal é a junção desses dois, né? Médicos iubet. O médico manda, o médico ordena. Ok, ele manda o quê, né? Ele manda que quinto abra a boca e mostre a língua.
ele manda que quinto abra a boca e mostre a língua. Bacana. Então, nós temos aí, na verdade, né? Deixa eu dar uma limpada nisso daqui, certo? Então, nós temos aqui, né, a nossa oração principal, como vocês já viram. Agora, vamos olhar aqui o objeto, né? Quintum os aperire et linguam ostendere, né? Então, tudo isso daqui é o complemento ao objeto de Hilbert, tá? Pensemos neste bloco. Bacana. Olhemos para este bloco, né? Que, na verdade, a gente tem uma coordenação aqui, né? Mas, enfim, né? Dentro deste bloco, nós temos o nosso sujeito no acusativo, que é quintum. Então, dentro da oração subordinada, nós vamos ter um sujeito no acusativo, né? Que é o sujeito. Bacana? O verbo está no infinitivo, certo? Olhemos o verbo. Opa, aperire. Né? Eu tenho um verbo no infinitivo, certo? E este verbo, ele tem um complemento, né? Que é um verbo transitivo. No caso, o complemento do verbo vai ser aqui a palavra os, que é boca, uma palavra de terceira declinação de gênero neutro, tá? Então aqui eu vou ter o objeto do verbo no infinitivo, certo? E aí nós temos atque, que é simplesmente a conjunção i, então a gente tem uma coordenação. E qual é o outro acusativo com infinitivo, né? Pois bem, o sujeito se mantém o mesmo, porque o médico deu a ordem a quinto. Então, mandou que quinto, né? O médico manda que quinto abra a boca e que o mesmo quinto, né? Mostre, né? Manda que ele mostre, né? Então, aqui a gente tem o verbo ostendere, mostrar, também no infinitivo, né? Mostrar o quê? A língua, né? Então, a palavra língua está no acusativo, né? Porque é o objeto, certo? Então, sujeito no acusativo, núcleo verbal no infinitivo, sendo que, se o verbo for transitivo, ele terá os seus respectivos complementos. Bacana? Vamos falar agora, só para terminar, do acusativo com infinitivo, nos casos em que a gente está lidando com oração subordinada subjetiva, né, na função de sujeito. Legal, para terminarmos aqui, nós temos o seguinte enunciado: é certo que ele é um bom homem, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos novamente, né, duas orações, né? Uma é subordinada, uma é principal. Acontece que, né, quando nós olhamos para a oração 2, né, essa subordinada aqui exerce a função de sujeito, né? Porque eu pergunto, o que é certo? Que ele é um bom homem, né? Então nós poderíamos substituir, né, toda essa oração 2 por um simples isto, né, ou isso. Então imaginemos aqui, ó, isto é certo. Percebe? Fácil, né? Então, o que, novamente, é uma mera conjunção, né? Que vai unir os dois elementos. Mas eu preciso que vocês tenham essa clareza, né? Que a oração 2 exerce a função de sujeito, né? Alguma coisa é certa, né? Então, que coisa é certa? Que ele é um bom homem. É certo que, conjunção, ele é um bom homem. Bacana? Então, em latim, isso vai ficar desse jeito. Certo? Então, aqui, eu não tirei da literatura, porque os exemplos são mais difíceis, né? É mais interessante primeiro entender o conceito, a estrutura da coisa, e depois, com calma, analisar os excertos literários, mas vamos trabalhar aqui com um enunciado que eu mesmo fiz, didático, né? Então, certum est ou certum est
né? Então nós temos aqui a nossa principal, né? E nós temos a secundária ou subordinada, né? Bacana, bacana. Lembrando, ausência de conjunção, né? O que há no português não há no latim, né? Nós temos sujeito no acusativo, tá? Então vocês já identificaram a principal e a subordinada. Aqui nós vamos ter o sujeito, né? Que seria o nosso ele, tá? Sujeito no acusativo. Eu vou limpar aqui, certo? Para diminuir a poluição visual. Então nós temos aqui ele é um sujeito. Legal. Ele é, né? O verbo ser, cujo infinitivo é esse, certo? Então eu tenho o nosso verbo, né? Agora, o verbo ser, né? Ele pode ter um complemento predicativo, né? Ele tem um complemento predicativo, que no caso vai ser um bom homem, né? Em vez de usar literalmente bonus, o adjetivo, eu usei probus, né? Que é praticamente semelhante. Mutatis mutandis tem um valor moral diferente, mas enfim, né? Então, aqui o complemento, certo? Que vai ser, eu vou colocar em amarelo, né? Ele está separado. Se você está assistindo essa aula, você sabe que o latim permite uma, né, colocação das palavras bem ad libitum, né, à vontade. Então, assim, seria o probum virum, tá? O probum virum. Mas, só para facilitar, eu vou até corrigir isso daqui, enfim, é porque soou mais natural desse jeito, mas eu vou, para facilitar a vida de vocês, vou reescrever isso daqui, peraí. Pronto, agora sim, então tá tudo na ordem, né? Tá um espelho bonitinho, né? Então, certum est, ou certum est, esse bonum virum. É certo que ele é um bom homem, né? Então aqui nós temos um exemplo de ACI, de acusativo com infinitivo, né? E neste exemplo, a oração subordinada ela exerce a função de sujeito, né? Da principal, tá? Então, vamos terminar aqui. Vamos só para recapitulação geral e a gente encerra o vídeo. Bom, pessoal, então para fecharmos aqui com chave de ouro, vamos passar em revista aqui tudo que foi visto. Então, o ACI, o acusativo com infinitivo, é um tópico da gramática latina que pertence à sintaxe. É uma maneira de construirmos orações subordinadas. Comumente, com o ACI, constroem-se orações subordinadas subjetivas, ou seja, aquelas que exercem funções de sujeito, né? Como a última que vimos, e objetivas, né? Ou seja, aquelas orações subordinadas que exercem função de objeto direto, né? Como as primeiras. A sua estrutura, vamos lá. Ausência de conjunção, ou seja, o ACI não é introduzido por conjunção, isso é muito importante, tá? Há orações subordinadas introduzidas por conjunções? Certamente as há, mas não são ACI, ok? Então, ausência de conjunção. O sujeito da oração subordinada, ou seja, do ACI, estará sempre no acusativo, por isso é acusativo. Com o infinitivo. Então, o verbo estará no infinitivo, ou seja, o verbo não será conjugado por nós, ele estará na forma lá infinitiva. Bacana. E o verbo pode ter os seus complementos, tá? Uma observação interessante sobre o verbo poder ter os seus complementos. Os verbos latinos têm uma regência variada, como os portugueses, né? Então é possível que um verbo tenha um objeto direto e um objeto indireto, e é possível que este objeto indireto, né, seja construído com um dativo, né? Então, assim, o fato de que o verbo está no infinitivo em nada interfere, tá, na sua regência. Você vai continuar, né, construindo os complementos do verbo da maneira, do mesmo modo com que você construiria essa regência se ele estivesse sendo conjugado, beleza? Então, se o verbo for, por exemplo, o verbo dare, né? Ego, do, tibi, donum. Dou um presente a ti. Então, posso dizer,
dico, eu digo, dico, tá? Só escrever isso daqui só pra gente concluir rapidinho. Dico me, tibi, donum, dare, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Eu digo, uma oração principal, secundária, né? Sujeito no acusativo, tá? Me é o sujeito e me é o pronome ego no acusativo, tá? Então, digo que eu, né? Dou, verbo no infinitivo, dare, né? Verbo no infinitivo, certo? Eu dou um presente, tá? Dou um presente. Aí aqui eu vou ter um objeto direto, dono, certo? Objeto direto. E dou o presente a ti, certo? Então vou ter um objeto indireto, tá? Então o fato de que o verbo, o fato de que o verbo dare está no infinitivo em nada interfere na sua regência, tá? Então, além do acusativo, porque a gente tem a condição a sair, toda a oração subordinada vai estar dentro desse padrão. Só que os complementos do verbo que está no infinitivo não precisam estar no acusativo também, tá? Por exemplo, donum está no acusativo porque o complemento direto do verbo dare vai para o acusativo. Mas o complemento indireto, aquele a quem eu dou algo, vai para o dativo, tá? Então, se isso está confuso para você, essa questão do acusativo e dativo, é um assunto à parte, tá? Mas assim, o ponto aqui final é que o verbo pode ter seus complementos e o verbo no infinitivo pode ter seus complementos e estes complementos não precisam estar no acusativo também, beleza? Então, é isso, pessoal. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que esta aula tenha sido proveitosa, tá? Para você. Eu realmente espero que você tenha compreendido o conteúdo. É um ensinamento, uma maneira de ensinar mais rápida? Sim, né? Porque eu dou aulas particulares. Então, os vídeos aqui do canal, né? Eu estou compartilhando com vocês explicações, né? Meu conhecimento. Mas quem tiver interesse de ter aulas comigo, o link vai estar na descrição, tá? É o Linktree, né? Linktree. Dará acesso à minha página no Instagram, ao meu Telegram, WhatsApp, e vocês podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou até mesmo um DM lá no meu Instagram, tá? E aí a gente pode conversar sobre as aulas, eu explico direitinho como é que funciona e tal. E você pode assistir a trechos, de aulas minhas, né, que eu coloquei aqui no YouTube, certo? Se houver alguma dúvida sobre o acusativo com o infinitivo, pode comentar embaixo, tá? Se você gostou da aula, curte, comenta, compartilha, né? Faça esse favor. E assim, lembrando novamente que, né, as aulas, as informações que eu trago são informações corretas, tudo direitinho, mas eu não vou colocar aqui, né, o mesmo conteúdo que eu dou aos meus alunos, serem justos com eles. Então, são aulas resumidas, né? Eu estou apresentando conteúdo de uma maneira muito resumida, porque há outras coisas que podem ser ditas sobre acusativo com infinitivo também. Então, se você, por exemplo, é um aluno já mais avançado, ou um professor que está assistindo essa aula aí, você não disse, por exemplo, que o verbo no infinito pode variar, porque você pode ter infinito na forma futura, na forma perfeita, né? O futuro com particípio futuro mais o S, etc. A introdução geral aqui sobre acusativo com infinitivo, tá? Os pormenores eu ensino aos meus alunos. Então, se você realmente tem interesse de aprender latim, eu garanto a você que comigo, tá? Você irá aprendê-lo, e mais ainda, você não irá somente traduzir textos, você será capaz de usar a língua, né? Que é a melhor maneira de compreender os textos. Afinal de contas, é mais facilmente ler um texto em latim que é capaz de exprimir os próprios pensamentos na língua, né? É muito mais fácil. Então, enfim, confiram espero que tenha sido proveitosa a aula, confiram os trechos de aula no meu canal, né? Se vocês gostarem, né, de como eu conduzo as minhas aulas com os meus alunos, né? Escrevam para mim, mandem uma mensagem, podem tirar dúvidas sobre as aulas, enfim, tá? E de qualquer modo, por favor, dê o like, né?
Comente se você achou bacana, tal, dê sugestões de temas, né, relacionados à gramática do latim, né, que vocês gostariam de aprender, e compartilhem com seus colegas, enfim, né, com as pessoas que vocês possam, com as pessoas às quais, né, este vídeo pode interessar, né. É isso, gente. Valeatis in próximo.